Então, vamos fazer a nossa prece antes do início das nossas atividades, levando a Jesus os nossos pensamentos, rogando a Ele que, através dos seus benfeitores espirituais, estejam aqui conosco nesta noite, para refletirmos acerca do tema da noite de hoje, que é a paciência, onde possamos absorver as vibrações, refletir acerca da nossa conduta, da forma como estamos agindo na nossa vida, sempre pautado no evangelho de amor, de caridade e de justiça. Que Jesus esteja amparando a todos nós. Que assim seja. Então, boa noite a todos, né? Eu fico até emocionada de ver a casa cheia de novo, né? Depois de tanto tempo, e parece que é a primeira vez que eu tô aqui, que eu tô super ansiosa, super nervosa. Então, assim, a gente não tá aqui fazendo palestra, né? Na verdade, a primeira pessoa que é beneficiada somos nós mesmos. Então, a gente faz um estudo para passar a nossa percepção para quem está aqui. Então, não estou aqui na condição de palestrante, mas também de aprendiz como todos nós. Quem também quiser fazer alguma colocação, sinta-se à vontade. Então, o tema, né, proposto para a gente na noite de hoje foi a paciência. E a paciência, ela está prevista no Evangelho, né, esse tema. Então, está no capítulo 9, item 7. E aí, pode começar. Quando eu acho que antes da gente começar a falar, né, da paciência propriamente dentro do Evangelho, é muito importante a gente primeiro conceituar isso na nossa vida, né? Porque a gente tem algumas palavras, algumas expressões que a gente se utiliza, mas a gente não vai a fundo mesmo na etimologia da palavra, na origem ou no seu conceito. E aí, eu falei, gente, vamos lá, o que é paciência? Será que paciência é o que eu realmente acho que seja? E aí é nesse contexto humano, não é ainda no contexto evangélico. E aí no dicionário fala para a gente que é uma característica de quem é paciente, de quem não perde a calma, qualidade de quem suporta algo sem reclamar, é um sinônimo também de resignação. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou uma ação maldosa. É uma faculdade de não desistir facilmente, ou seja, de alguma coisa, é perseverança, é constância. E aí a etimologia da palavra é a origem da palavra, né? É uma origem, essa palavra vem do latim, não sei falar latim, patientia ae, que é uma capacidade de não desistir, de aguentar. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar de paciência, eu não sou uma pessoa paciente. Aí eu falei assim, como que eu não perco a calma? Lógico que eu perco a calma. Muitas vezes, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe aguardar as coisas no momento certo. Falei, mas vamos lá, refletir. Então, a característica de paciente, eu achei interessante, que a pessoa, né, nós quando estamos numa situação de paciente, diante de um quadro de enfermidade, o que a gente tem mesmo é que aguardar, né? Se eu fiz tudo que estava ao meu alcance ser feito, chega um momento que o que eu devo fazer é esperar. Então, é ser paciente, não perder a calma. Pode passar, Gui. E aí, quais seriam os exemplos no nosso dia a dia dessa paciência? Então, é uma capacidade que a pessoa tem de suportar ou tolerar algo ou alguém sem enervar. Posto isso, um sujeito com paciência é aquele que não tende a ficar alterado. A paciência também permite fazer alusão à faculdade de saber esperar algo, a capacidade de fazer coisas minuciosas ou a perseverança necessária para levar a cabo uma tarefa.
A paciência está, sem dúvida, associada à calma ou à paz. Paciente é qualquer pessoa que saiba esperar e que seja capaz de levar as coisas com serenidade. E é interessante porque paciência, ela é uma condição, a gente vai ver mais para frente, que ela é caracterizada como uma virtude. E a pessoa que é paciente, na verdade, ela cumpre o que ela tem que cumprir. E ela não se confunde com acomodação, porque paciência não é a gente se acomodar. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, ó, minha vida está nas mãos de Deus. Ele, né, eu confio nele e sei que ele vai fazer. Com certeza. Mas e a nossa responsabilidade? Nós estamos cumprindo? Não basta eu falar assim, não, eu estou desempregado. O emprego não vai bater na nossa porta se a gente não fizer a parte da gente, de fazer um currículo, de buscar onde tem vaga, né? Aí, a partir do momento que eu cumpro tudo que eu preciso dentro daquele contexto, aí sim eu devo ser paciente, eu devo aguardar com serenidade, que aí sim está nas mãos do Pai, né? As melhores condições. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque não é nos acomodarmos diante das questões, ou então assumir posturas de vítima, que hoje é uma postura que muitos de nós ainda assumem. Né? Eu sou vítima de tudo, das circunstâncias, porque está chovendo, por isso que eu molhei meu pé, não, porque meu pai separou da minha mãe, por isso que hoje eu sou infeliz. Então, assim, a gente precisa de sair da postura de vítima e começarmos a ser protagonistas da nossa vida, assumindo a responsabilidade que nos compete em busca dessa serenidade que a gente fala. A nossa sociedade hoje, ela tá, né? A gente vê, a nossa sociedade está doente. Nós temos aí a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, a depressão, preocupações exageradas, e a preocupação ela é importante, desde que seja uma preocupação produtiva, para nos tirar do lugar. Não pode ser uma preocupação exacerbada e que não nos deixa nem raciocinar. E a gente tem que transformar a preocupação em ocupação. Né? O que eu estou me preocupando? Por que eu estou adoecendo? Quais que são essas perspectivas? Para que eu volte para o meu lugar, dentro dessa responsabilidade, para eu me conectar justamente com as coisas que me trazem serenidade, depois que eu cumpri o meu dever, né, diante daquela situação que eu me encontro. Né? Então, a gente precisa de ter essa análise. Eu não sou mais vítima das circunstâncias. Eu sou protagonista da minha vida. Então, a forma como eu vou agir ou reagir diante da vida é que vai determinar quem vai ser a Marina de hoje. Né? Porque também somos pessoas muito reativas. Né? A gente não tem essa análise, essa serenidade que Jesus nos convida, né? Através da paciência. Pode passar. E aí, a gente agora vai entrar no contexto da paciência, sobre o âmbito do evangelho, né? E aí, a gente olha que dentro, né? Primeiro, eu tirei essas perguntas e respostas do livro Consolador, né? Psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel. E é interessante que a paciência ela está dentro do item virtude. Então, para a gente poder entender o que vem a realmente ser paciência, a gente precisa de compreender o que é uma virtude. E aí, nessa pergunta, né, 253 do Consolador, a questão é a seguinte: a virtude é concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? Né? Eu já vou nascer virtuosa ou eu tenho que, na minha trajetória de vida, adquirir essas virtudes? E aí a resposta é: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos.
Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no nosso esforço próprio. Ou seja, a gente não nasce com a virtude, a não ser que a gente já tenha adquirido essa virtude no nosso espírito. Mas eu acredito que todos nós, por estarmos ainda na Terra, estamos mais ou menos ali no mesmo nível. Então, a dor, né, as experiências da vida para a gente, para nós, são grandes oportunidades para que a gente realmente conecte com a nossa essência. Porque virtude, na verdade, é a gente sintonizar com a nossa essência. E qual que é a nossa essência? Divina. Nós somos filhos de Deus. Então, quando a gente fala assim, nossa, igual o próprio Evangelho fala, né? Curiadates era virtuoso, não sei o que era virtuoso. Por quê? Porque são espíritos que já atingiram a conexão com a sua verdadeira essência. Então, vamos falar do nosso querido Chico, que é mais próximo de nós. Chico, claro, tinha suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Mas ele tinha uma conexão, né? Wi-Fi, uma conexão direta, né, Bamba? Essa conexão aí com Deus e com a fé que nutria, né? Então, ele tinha essa paciência, essa busca. Por quê? Porque é uma aquisição do espírito na estrada da nossa vida. E é interessante também a gente falar de virtude, porque muitas vezes as pessoas que não têm um entendimento do evangelho sob a luz do espiritismo, né? Porque nós sabemos que as religiões cristãs, elas seguem os preceitos de Jesus, mas não sobre a ótica que nós temos. Então, a virtude, para a gente ter certeza, a gente precisa de passar ela por alguns crivos, né? Porque, às vezes, a gente tem condutas na nossa vida que são tidas como condutas normais, coerentes, mas se a gente traz a perspectiva, por exemplo, da imortalidade da alma para aquele contexto, aquela conduta ela passa a ser um pouco temerária. Será que me convém? Como diz Paulo, tudo me é lícito. Mas será que me convém? Né? Então, quando eu faço esse questionamento para o meu íntimo sobre a visão, sobre a perspectiva da imortalidade da alma, da reencarnação, essas questões, elas podem mudar as respostas, né? Ou a nossa conduta diante daquela situação que a gente vem a vivenciar. Então, primeiro, né, resumindo, virtude são essas atitudes que nós temos, né, buscando o bem. Primeiro, fazer o bem para mim mesma, fazer o bem para o próximo, né, que é a caridade, que a gente vai ver no Evangelho, né, que fala que a paciência é uma caridade. Então, e o bem comum. Então, quando eu consigo, e com isso, eu acionar dentro de mim a essência divina, aí fala, mas quando? Gente, o nosso íntimo fala, né? Aquela paz que a gente tanto busca, e muitas vezes a gente não encontra, mas em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente tão em paz, tão tranquilo, uma conexão íntima, ou seja, o nosso próprio espírito, ele demonstra. Né? Então, as virtudes, elas não é de um dia para o outro. As virtudes, elas são construídas, né? É dia após dia, não é tentando, é treinando, porque quem tenta não sai do lugar. São treinos. É a gente observar a gente mesmo, como se a gente estivesse de fora, né? Por quê? Parentes, problemas, todos nós temos. Doenças e enfermidades, todos nós ou vivenciamos, ou tem gente que está próximo, né? As dores que a vida nos apresenta, cada um de nós vai passar. Mas o sofrimento é opcional. Então, como que eu vou estar diante de algumas situações? Eu acho que a pandemia, salvo, né, realmente aquelas pessoas que desencarnaram só no Brasil,
né, desencarnaram mais de 600 mil pessoas, e olhando pelo aspecto aí, com todo o respeito que nós temos e dirigimos a todas as vidas, o luto, a dor, ela trouxe transformação. Porque quem passou por essa pandemia e não se transformou de alguma forma, e não acionou dentro de si, nem que seja um pouquinho do caminho para alguma virtude, aí precisa de repensar realmente a vida. Porque, com certeza, para nós, a pandemia foi e será por um bom tempo um divisor de águas. Da gente avaliar o que realmente faz sentido, o que realmente é importante, quais são os valores que a gente quer, né, que a gente deseja, a efemeridade da vida, né, da vida física, o olhar para a imortalidade do espírito. Então, assim, é esse contexto, e nessa perspectiva a gente vai montando a virtude. E aí, pode passar, Gui, a gente entra especificamente na paciência, né? E aí Emmanuel, né, faz o questionamento e fala, o que é a paciência, então? Como adquiri-la? Então, eu falei da paciência da perspectiva nossa, de sociedade. Então, agora a gente vai trazer ela para o contexto evangélico. Então, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. Então, a paciência ela é exteriorizada, ela não é falada, né? Quando existem algumas pessoas que a gente vê que são pessoas realmente pacientes, o corpo da pessoa fala, a expressão da pessoa demonstra, né? Que é uma pessoa diligente, que é uma pessoa que escuta o outro falar, que absorve aquilo, eu não saio atropelando todo mundo, porque senão eu tenho que falar, porque não esqueço. Falta de educação. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência. Então, são nessas pequenas situações que a gente tem que falar assim, não, eu vou exercer a paciência. Então, é essa exemplificação, são nas nossas atitudes que a gente demonstra ser paciente, saber esperar. E é interessante que a paciência ela é diferente da tolerância. Porque a tolerância é você, muitas vezes, até suportar o outro, né? Mas a tolerância que o Evangelho nos traz fala que é a gente aceitar realmente as diferenças, apesar que a gente não concorde. Agora, a paciência, não. É a gente saber respirar quando eu já fiz, desejei e busquei o que era da minha competência. Então, aí eu tenho que aguardar, vamos dizer, como que as coisas vão acontecer, né? E existem coisas na nossa vida, gente, muita coisa. A gente consegue, é previsível, mas muitas coisas não são previsíveis, não estão nas nossas mãos. E é onde a gente, muitas vezes, se desequilibra, né? Por quê? Porque a gente fica assim, ó, e aí, será? E como que vai ser? Então, a paciência é isso, é a gente falar assim, ó, olha, eu fiz a minha parte, eu estou conectada, e aí, Senhor, faça a sua, né? Por quê? Porque eu não sei se o que às vezes eu desejo ou o que eu busco não é o que eu preciso, nem o que eu mereço, né? Pode passar, Gui. E aí, continuando, Emmanuel fala que é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Olha, a tolerância, a gente aprende, né? E para que nos edifiquemos nesta claridade divina, faz mistério educar a vontade, né? Curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. E aí Emmanuel fala para a gente, olha, você não é essa existência. Você é um
um acumulado de existências anteriores. Então, não adianta, né, a gente querer, muitas vezes, estar nesta vida sem aparar as nossas arestas, sem nos enxergarmos que em alguns momentos somos enfermos, que precisamos muito mais de cuidado, às vezes, do que dar o cuidado, né? E que ainda sofremos com essas doenças psíquicas. Quais são elas? Egoísmo, vaidade, ambição, né? Então, são essas doenças que ainda nos atrapalham de caminhar, né? E muitas vezes é o que ele fala. Então, a gente tem que abandonar essa forma que a gente tem de queixar de tudo, das coisas, dos outros, né? E assumir a minha responsabilidade na minha vida e na minha busca pelo progresso espiritual e moral. Porque a gente nasce sozinho, gente, a gente morre sozinho. Deus é bom que ainda nos permite viver na vida, né, em companhia, em sociedade, porque muitos ainda passam essa vida vivendo sozinhos. E nós temos uma oportunidade de estarmos juntos, aprendendo juntos, né? Uma realidade muito diferente de muitas pessoas. Então a gente precisa realmente de olhar para nós e desse mal que ainda reside dentro dos nossos corações, para que a gente comece a treinar essas virtudes divinas, né? Em conexão com a essência que está dentro de nós mesmos. Pode passar. E aí ele continua, acho que é para terminar essa parte, né? Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua redenção. Então, quando o Evangelho nos fala de disciplina, é justamente por quê? Porque a virtude ela ainda não está em nós. E tudo na vida, gente, que a gente busca, primeiro, antes de tornar um hábito, tem que ser pelo esforço da disciplina mesmo, né? Um corredor, ele não acorda hoje e já corre 42 quilômetros, ele não corre uma maratona de um dia para o outro. É muita disciplina, é muita dedicação, é muita renúncia, é muito preparo. A gente não começa uma casa pelo telhado, e muitas vezes a gente quer que a nossa vida inicie pelo telhado. A gente tem que construir a base, alicerçar, para depois de um grande parte colocar o telhado. E se nós não tivermos disciplina em tudo, mas é em tudo, não tem como você ter disciplina num lado e não ter no outro, a gente não vai dar grandes passos na nossa caminhada, né? E aí Emmanuel fala tanto da disciplina quanto conter os nossos impulsos. E por isso que a gente tem que muito falado. Nós temos que aprender a ler o nosso corpo. As nossas emoções falam por nós, né? O que eu estou sentindo? É um sinal de alerta. Nossa, mas eu estou com minhas mãos suando, igual hoje. Eu vim para cá. Então, eu já estava com o meu coração acelerado, eu estava ansiosa, com as minhas mãos suando, meu corpo está dando um sinal. Olha, eu vou fazer uma palestra. Então, isso para mim, eu já sabia. Eu estou assim por causa da palestra. Então, eu estou um pouco mais ansiosa. Mas e na nossa vida, no dia a dia? Nós temos contido os nossos impulsos? O corpo da gente dá sinal, né? E muitas vezes a gente vai empurrando as emoções e elas se tornam enfermidades, né? E hoje a gente vê aí que a medicina tem caminhado muito para o lado das emoções, do espírito. Por quê? Porque é isso que está dentro de nós e que é exacerbado. Então, o que eu preciso de controlar em mim? Eu sou muito reativa. Então eu preciso de me olhar mesmo, né? Como se eu estivesse me olhando no espelho.
ou me ver em determinada situação que eu tive uma reação, que eu falei algo que não deveria, e pegar aquilo para avaliar. Nossa, falei algo com alguém que não foi legal, eu tive alguma conduta que não foi bacana, e pensar isso mesmo, o que eu posso refrear? Esse é o treino, né? Esse é o treino, a gente já imaginou? Quantas vezes Chico talvez não pensou, né, de desistir das coisas? Ele não verbalizou. Assisti essa semana o filme de José Arigó, que renúncia. Foram 20 anos de renúncia da vida dele, dentro de um contexto de uma mediunidade, das curas espirituais. E assim, recomendo a todos irem, que o filme, a vida dele, a trajetória de José Arigó, tão perto da gente, em Congonhas, né? E assim, uma mediunidade fantástica, como através do próprio Chico falou, a mediunidade dele era fantástica. Mas exigiu dele renúncia, exigiu dele disciplina, né? Para que ele conseguisse exercer dentro da programação dele. E aí, né, dominando as correntes da vida, nós não podemos continuar na música de Zeca Pagodinho, deixando a vida levar a gente, né? Esse momento é o momento que nós precisamos de tomar as rédeas da nossa existência e fazer o que tem que ser feito, né? Olhar para uma criança, eu enxergo nas minhas crianças as más tendências que elas têm, e qual que é o meu dever? Aparar as arestas, né? Igual a árvore. Então eu tenho que orientar os meus filhos da forma que eu consigo ir dentro do evangelho, né? Porque às vezes não é a gente que a gente não dá conta, então ser repórter é o evangelho mesmo, né? Por quê? Porque a gente vê, a gente enxerga. Então não dá para a gente levar a vida, fingir que a gente não enxerga, no meu caso, nos nossos casos que a gente é pai, né? E achei interessante porque a virtude, primeiro, para a gente ter essa virtude, no caso da paciência, exige disciplina, porque a disciplina ela antecede a espontaneidade. Mas uma vez adquirida a virtude, ela se torna espontânea. Não precisa mais, porque já é essência, já conectou com a essência divina. Então, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que a gente se encontrar, nós seremos pacientes, né? Independente de onde eu estiver. Por quê? Porque eu já me disciplinei, já treinei, e aí já faz parte do meu espírito, né? A paciência. Vai lá, Gui. E aí o evangelho, né, nos traz para a gente, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer, mas bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, a paciência é caridade, porque a caridade é um amor em ação. Então, quando eu me torno uma pessoa paciente, eu consigo distribuir paciência a todos que estão ao meu redor. Né? Não, Mariana, você está paciente, você está calma, você tranquiliza o ambiente, né? Você traz, então, e a vida, gente, é mesmo. Aí continua no evangelho, né? Que são 1000 picadas de alfinete que acabam por ferir. É isso mesmo, às vezes são coisas tão pequenininhas que nos desestrutura tanto, e se a gente não tiver esse alerta, esse cuidado, a gente entra por caminhos muito tortuosos nessa nossa experiência terrestre. Pode passar, Gui. E aí, gente, como que nós vemos Jesus diante da paciência? Como que Jesus era paciente, lógico, né? Mas olha essa lição de Emmanuel, que ele traz para a gente situações vivenciadas pelo Cristo e que a todo momento ele se manteve ali. E aí ele começa: recordemos a paciência do Cristo para exercer no próprio caminho a compreensão e a serenidade. Retornando depois do túmulo aos companheiros assustadiços, não perde tempo com qualquer observação
aflitivo ou desnecessário. Jesus apareceu, se fez ver e começou a falar, fui crucificado, vocês não me ajudaram. Né? Aí mais para frente vai falar, Pedro, você me negou 3 vezes. Viu, né, gente? Quer de Judas uma hora dessa? Gente, jamais, né? E o que a gente faz é isso, ficar lamentando as coisas, de vez ajudar. Então, ele não perdeu tempo com nenhuma observação aflitiva nem desnecessária. Não rememora os sucessos amargos que lhe precederam a flagelação no madeiro, a dor, as flagelações, a ridicularização que ele foi exposto. Não se reporta a leviandade do discípulo invigilante que o entregara à prisão, osculando-lhe a face. Como eu falei, em momento algum, né, criticou Judas, ou apontou, não comentou as vacilações de Pedro na extrema hora. Nós, você viu, né? Fulano que ia no centro, olha como é que tá agora. E a gente comenta, e a gente critica. Pode passar. Então, olha para você ver, gente, são questões sérias da nossa vida. Né? Não solicita os nomes de quantos acordaram em Judas a febre da cobiça e a fome do poder. Não faz qualquer alusão aos beneficiários sem memória que lhe desconheceram o apostolado ante a hora da cruz. Eu te ensinei, você ficou comigo, mas agora que eu fui crucificado, cobrou? De jeito nenhum. Não recorda os impropérios que lhe foram tirados em rosto, né? Aí, quantos que riram dele, e aí, cadê? Você não é rei? Então, levanta daí agora. Não se refere aos caluniadores que eles escarneceram o amor e o sacrifício. Não reclama considerações da justiça. Não busca identificar quem lhe puser às mãos uma cana. Eu até olhei o que era, que eu não entendi. Até escrevi ali, foi eu que escrevi. É uma gramínea folhosa com caule rígido e liso, uma planta, à guisa de cetro, ou seja, para rir da cara dele, né? De vez colocar um bastão de cetro com pedras preciosas, né? Colocaram nas mãos de Jesus uma planta. Pode passar. Não se lembra da turba que ele ofertara vinagre à boca sedenta e pancadas à fronte, que os espinhos dilaceravam. Ressurgindo da sombra, afirma apenas valoroso e sem mágoa. Olha a grandeza. Eu estarei convosco até o fim dos séculos. E prosseguiu trabalhando. Este foi o gesto do Cristo de Deus que transitou na terra sem dívidas e sem máculas. Ou seja, perdão acima de tudo, paciência, porque olha quantos sofrimentos que Jesus passou. E aí, Emmanuel termina falando com a gente assim, relembremos o próprio dever, à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz a cada um diferentes lições. Então é isso, é a gente saber, através dos exemplos do Cristo, que a cada dia, né, a gente fala também uma citação do Cristo, a cada dia basta o seu mal. Muitas vezes a gente fica antecipando situações, coisas, e a gente precisa simplesmente de ser paciente, de tomar uma postura de serenidade diante da vida. Mas não é a serenidade da acomodação, isso não é serenidade. Mas a postura daquele que é o servo fiel e que, cumpriu o meu papel, então agora está nas mãos do Pai. E aí, pode passar, Gui. E aí, eu me lembrei de uma música de Lenine, né, mostrando a grandeza dessa música. Ele fala, né, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Então, olha para a gente ver, o corpo responde, né, Sônia, que eu falei, ele te mostra. E mesmo com as enfermidades, com as nossas emoções desencontradas, com os dias passando muito depressa, muitas vezes a gente... E aí eu achei interessante essa parte, fala, a própria essência pedindo mais alma, ou seja, mais a nossa conexão com o alto, a gente continua vivendo, muitas vezes, sem dar atenção para as questões, né, da vida, para os verdadeiros valores.
Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Ou seja, a gente fica fazendo pirraça para enxergar as coisas que são verdadeiras. A nossa essência divina. E aí o que acontece? O tempo não para. E às vezes a gente fala em tempo, mas eu tenho pensado o tempo não como tempo, mas como vida. A gente fala assim, você perdeu o tempo. Não, gente, a gente perdeu a vida. Perdeu vida com determinadas coisas. E quantas coisas a gente perde? Perde a nossa vida diante de questões desnecessárias. Né? E a vida é rara mesmo, é uma oportunidade divina para nós. Né? A reencarnação. E isso para nós que temos essa visão. E para quem não tem? Né? A visão da imortalidade. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Então, a gente normalizou algumas questões na vida. A gente normalizou pessoas na rua, a gente normalizou moradores de rua, pessoas passando fome, a gente normalizou condutas, né? A gente normalizou questões sérias e graves, né? E com isso a gente finge que está tudo bem, finge que está tudo normal, né? Pode passar. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E é isso que a gente precisa, de ter um pouco mais de paciência, né? A gente vê também questões graves acontecendo, crimes graves acontecendo por falta de tolerância, por falta de paciência, por falta de respeito e de amor ao próximo. Então é isso, né, gente? Essa foi a nossa... Pode passar. Ah, não, ainda tem mais. Será que é tempo que ele falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. E é mesmo. Será que a gente tem todo esse tempo para perder? Com questões totalmente desnecessárias? Né? Com necessidades, hoje, assim, com essa tecnologia toda à nossa disposição, tem um no quarto no celular, o outro no computador no outro quarto, o outro não sei aonde, aí você senta para comer, um está pegando o telefone, o outro está atendendo, outro... E aí? Será que a gente tem todo esse tempo para perder? Né? Será que a gente não tem que fazer algumas avaliações? Então é isso, né? Que é uma avaliação para mim, né? Principalmente, porque eu ainda não estou virtuosa dentro da paciência, mas eu busco treinar todos os dias. E aí a gente termina, né, com uma frase do nosso querido e amado Chico, como uma maneira até, é uma oração, né, em forma de pequenas frases, onde ele fala, né, que em minhas preces de todo dia sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas próprias fraquezas. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e obrigada aí pela paciência em me ouvir. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.